Comuna de Paris, em 1871, ela é bem importante porque ela está acontecendo num momento que o capitalismo ele já está de segunda fase. É quando justamente o capitalismo ele já está entrando no capitalismo industrial de segunda fase, que não é mais máquina feita de ferro, não, é máquina feita de aço. Não é máquina a vapor, coloca carvão lá, daí o negócio vai aquecer lá uma caldeira, que daí o vapor da água vai ficar mexendo nos bagulho. Não, já é eletricidade, já é petróleo, já é indústria química. Com esse nível de capitalismo, você ter um lugar, e não é qualquer lugar, era a capital mais populosa da Europa, querendo virar comunista. Não é assim, o pior pesadelo para os grandes empresários? Sim. E pensando, né, nesse momento, porque é justamente em 1870 que a gente fala que começa o imperialismo, e foi 71 a Comuna de Paris, é importante que você saiba a definição, que você compreenda o que é esse imperialismo. Não é império, é um ismo, certo? Então, imperialismo tem a ver com domínio? Tem a ver com domínio. Vamos lá. Imperialismo. Tem imperialismo de vários tipos, só que eu estou falando do imperialismo do século XIX. Então é um imperialismo muito mais econômico. E também ele vai ser político em alguns lugares, mas hoje, por exemplo, a gente sofre um imperialismo, nós no Brasil, imperialismo o quê? Cultural. O econômico em algumas questões porque a gente consome, mas a gente consome a cultura deles. Não é que eles intervêm na nossa economia, certo? Eles não têm acesso à extração de recursos nossos. Nosso recurso vai porque a gente dá. Não é eles que estão extraindo, certo? Então tá. Esse imperialismo vai lá de 1870 até começar a Primeira Guerra Mundial. Quando a gente falar de imperialismo, eu tenho que pensar aqui, primeiro, né, no conceito. E para fazer um conceito, ou coisa difícil, né? Você definir o imperialismo. Ai, que complicado, sei lá. Eram uns países ricos aí, se sobrepondo sobre uns países pobres. Não é isso? É isso? Depende? O que vocês acham que é imperialismo? Uns países ricos se impõem sobre uns países pobres? E daí os países ricos a gente pensa nos europeus, né? E os países pobres da África e da Ásia? Não está errado. Mas essa coisa de país, né, sobre outra civilização, é a mesma coisa que o colonialismo. Por isso que esse é o neocolonialismo. É a mesma coisa que aconteceu lá no século XVI, só que agora no século XIX. É ou não é? Só que antes eram potências navais em cima do Novo Mundo, que era a América. Agora são potências industriais e o lugar de dominação não é mais a América. É o quê? A África e a Ásia. Quando você pensar no imperialismo, a primeira palavra que tem que vir na tua cabeça, gente, é monopólio. O que é monopólio? Domínio total de um. Domínio total de um. Se está buscando domínio total e ainda por cima concentrado unitário, uma coisa que ela é monopolizada, dá para ser dividida? Se não dá para ser dividida, ela tem que ser disputada. É ou não é verdade? Pensou em monopólio, você já vai pensar que isso vai gerar disputa. E quando você tem disputa, você tem dois lados. De um lado, você vai ter países que você não vai localizar geograficamente, você vai localizar economicamente, potências industriais, certo? E que elas estão de olho, agora os novos locais aí de exploração vão ser na África e na Ásia. Imperialismo o que é? É uma disputa monopolista entre potências industriais na África e na Ásia. Fica mais fácil quando a gente resume dessa maneira, certo? Tá. E eles estão disputando esses lugares porque naquele momento, né, diferente do que aconteceu lá no século XVI,
Lá no século XVI eles estavam atrás de especiarias, ouro. Tudo bem, ouro aqui também seria bem-vindo, né? Mas especiarias não é bem o caso. Eles estão atrás aqui de matérias-primas para sua indústria. Eles estão atrás aqui de mão de obra baratinha. Eles estão atrás aqui de mercado consumidor, de locais para investir capital. Beleza. Eles estão atrás do que eu resumo nos 3 M's. Mão de obra, mercado consumidor, matéria-prima. Certo? Porque aqui você tem de monte. E não, se a gente fizer do jeitinho certo, eles vão achar que ainda estão na vantagem. E quando eu falo fazer do jeitinho certo, a outra coisa que eu tenho que lembrar do imperialismo são as justificativas. Quais que eram as 2 justificativas do século XIX para falar por que essas potências estavam mandando soldados, dinheiro, gastando tempo nesses territórios tão selvagens? Pseudocientífica era o darwinismo social. A outra, que ela era mais sociológica, fake, era a missão civilizadora por causa de um poema. O fardo do homem branco. O que é fardo? Peso, obrigação, difícil, né? Que eu posso largar? E todo homem branco tem a missão civilizadora. Gente, está chamando de animal, de selvagem, de não civilizado. Todo mundo que não é o quê? Europeu. Todo mundo que não se encaixa nesse padrão. Se o cara não tem esse nível de indústria, meu Deus, selvagem. Só que eles estão, assim, tirando os outros por eles mesmos, né? Daí fica fácil, né? Você escolher o seu critério para falar que você é melhor. Deixa eles escolher o critério, quero ver se você vai ser melhor. É óbvio que não, né? Então eles impuseram essas 2 formas de convencimento, até para não ter questionamento das próprias sociedades. Então a primeira, pseudocientífica, era o darwinismo, não tem nada a ver com o Darwin, tá? Ele não concordaria com isso, ele já tinha morrido. Se apropriaram da teoria da evolução das espécies e aplicaram ali. E é aqui no século XIX que surge essa idiotice de falar que o ser humano tem raça, como se fosse cachorro. E é tudo a raça humana. É aqui que vai subdividir o ser humano que, desde que apareceu o Homo sapiens, é só Homo sapiens. Antes tinha, né? A gente conviveu com o Australopithecus, a gente conviveu com o Homo erectus, mas daí só sobrou Homo sapiens, não foi? Daí dividiu o Homo sapiens em outras subcategorias. E é tudo igual. Não, falou que daí tinham os caucasianos, daí falou lá dos amarelos, daí falou dos negroides. Claro que eles colocaram eles lá em cima, né? E usaram critérios da cabeça dele que eram confortáveis para eles. E com essa teoria da vida social, a justificativa de dominação é o quê? Um direito natural. A dominação é um direito natural. Muita sacanagem isso, né? Então vamos colocar justificativas para quê? Para dominação. Aonde de um lado eles têm o direito e na outra eles têm a missão. Do tipo, é uma coisa altruísta. Né, eu estou fazendo por eles. Eu estou fazendo tudo que eu posso por eles. Que é do poema O Fardo do Homem Branco. Quando cobrarem de vocês essas justificativas, vão cobrar sempre dentro de um contexto, né? E o melhor contexto, assim, o que mais aparece, na verdade, é mostrando como que as produções literárias, elas vendiam essa ideologia para as pessoas. Alguém lembra de romances do século XIX que fomentavam essa ideia da missão civilizadora? Pensa no Tarzan e no Mowgli, gente, é a mesma coisa. O Tarzan é a criança que cresceu criada lá por gorilas, não foi? Daí o cara fica pelado, pendurado em cipó, gritando. Ah! Daí vem a Jane, a mulher branca, e salva ele, né? Mas como é um romance, eles tentam ficar na cidade, daí não, é melhor viver na selva com os bichinhos. Porque era um romance, certo? Mas que ela tentou levar ele para a civilização, mas a selvageria, né, tomou conta dele. O Mowgli foi criado por lobos, certo? E também, quando quiseram levar ele para a civilização, olha lá, os selvagens fazem isso, né? Por isso que é um fardo. Então, essa ideia de que é um fardo é difícil tirar a pessoa da selvageria, certo? É isso que fica incutido nessas produções. O darwinismo daí é, né, descarado. Bom, esse imperialismo, se gera disputa, vai gerar conflitos entre as potências, certo? Quando a gente fala dos principais conflitos imperialistas, tem um que é o clássico. Qual?
Primeiro, qual que era a principal potência imperialista do século XIX? Inglaterra. Daí, a Inglaterra, ela vai ser a protagonista, né, da maioria das guerras imperialistas. Porque os selvagens, é difícil civilizar eles vão brigar, certo? O branco tá lá para civilizar eles, mas eles não entendem isso, porque eles são selvagens. Daí vai ter guerra. Qual que é a guerra mais clássica do imperialismo? Guerra do ópio, certo? Inglaterra e quem? China. Quem causou essa guerra? A Inglaterra. Por quê? Não que não consumissem ópio antes deles, né? Mas eles aumentaram em 50 vezes a quantidade, vamos dizer assim, né? A disponibilidade de ópio dentro da China e deixou a China um bando de drogados. Por quê? A Inglaterra. Porque era o único produto que eles tiveram algum tipo de aceitação. Então a China, ela era muito feliz com a selvageria dela, com os modos rudimentares dela. E a Inglaterra lá tentando colocar os produtos industrializados, eles falavam, não, obrigado, eu gosto da minha caneca de madeira que eu pego do rio, não sei das quantas, que bibibi, show. E daí o subproduto que eles extraíam na Índia, com a plantação de papoulas dele, porque a Inglaterra, ela é tradicionalmente de tecidos, né? Eles descobriram que era essa droga, dentro tipo, é uma droga, né? A droga é caro, né? Doido. Mas eu vou vender para os britânicos? Não. Quem que consome essa droga? Porque não vou jogar no lixo, né? Tem gente que consome isso. Os chineses. Daí começaram a vender para os chineses. Daí o imperador chinês pediu, ele falou, mano, eu sempre deixei vocês colocarem esse produto aqui, esse daí não pode. E daí eles falaram, é um chinês falando para mim, ó, um amarelo falando para mim. Ah, ignorei. Continuaram. Daí os chineses foram lá, atacaram o navio, era tudo que a Inglaterra queria. Da Inglaterra fala, eu só tô guerreando com eles porque eles atacaram o navio meu. Eles são selvagens. Eles deixaram e depois eles atacaram. Eles pegam e vão dividir a China entre eles, né? Porque daí vários países vão se envolver nessa guerra para poder pegar territórios chineses. Entendido isso? Sim ou não? Então esse foi um dos conflitos aqui que a gente destaca com a Inglaterra de protagonista. Guerra do ópio. Me fala mais um. Já que a gente tá falando de China, vamos ter o troco, certo? Chineses sendo trucidados pelos europeus, começando pela Inglaterra, a França entra no meio, a Alemanha entra no meio. Daí eles tentam dar o troco, que vai ser a Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers, o nome logicamente é dado pelos britânicos, né? É quando os chineses, já dominados por potências europeias, eles tentam se livrar desses europeus que estão no meio deles na base do murro. Então vai ser uma revolta nacionalista de chineses enchendo de porrada os gringos dentro da China. E daí o que as potências fazem? Colocam mais soldados dentro da China para pararem de esmurrar os europeus que vivem lá. Mas teve essa revolta deles de querer expulsar os europeus dentro da China, que foi a Guerra dos Boxers. Bom, como eu peguei a Inglaterra, né, como protagonista, vou fechar com uma também aqui dela, só que agora na Índia. Já ouviram falar da Guerra dos Cipaios? Guerra dos... Você encontra com S ou com C, tanto faz. O cipaio, gente, é um indiano que, vamos dizer assim, foi dada uma chance para ele de ser uma categoria melhor de indiano. Por quê? Porque ele está inserido, ele está aceito no exército britânico. Então ele é um indiano que trabalha militarmente para o dominador da Índia, certo? Beleza, ele ganha mais, enfim, ele tem lá as suas vantagens. Só que ele não deixou de ser indiano, deixou? E a Índia tem duas religiões, certo? A hindu e a muçulmana, majoritárias, certo? E cada uma dessas religiões, bom, cada religião tem a sua crença, tem ali os seus dogmas. O que é dogma? Verdade inquestionável. A pessoa acredita e é aquilo, certo? Para os muçulmanos, por exemplo, eles comem carne de porco? É impuro, é um animal impuro, certo? Para os indianos, eles comem carne de vaca? É um animal sagrado. E o que os cipaios, independente da sua religião, tinha das duas, vão descobrir? Que o lubrificante da munição, das armas que eles usam, é de gordura animal. E daí, se o cara é muçulmano, ele fala, legal, eu tô aqui ofendendo Alá, você tá ferrando com toda a minha fé, porque você desrespeita o que eu acredito. E o indiano a mesma coisa, né?
Daí é quando os próprios caras que deveriam defender a Inglaterra se voltam contra a Inglaterra, não porque a Inglaterra está dominando, mas por quê? Porque a Inglaterra agora ela mexeu com esse ponto crucial que é a questão da religião. Não respeitou a religiosidade deles. Se eles tivessem aprendido com os romanos, gente, o que os romanos faziam? Eles chegavam e falavam, quais são os seus deuses? Coloca seus deuses aqui junto com os nossos. E Apolo vai ficar muito feliz aí, né, com Ísis, com Osíris no Egito. Então respeitava, sabia respeitar essa crença religiosa. E os britânicos não tiveram isso. Entendido isso? Tá? Então o imperialismo ele vai se maquiando de ajuda e ele também vai se maquiando, esse desenvolvimento econômico monopolista, ele vai para poder ser, né, sem fim, ele vai se misturando com o nacionalismo. Então, quanto mais o país enriquece, mais esse país é falando, isso é sinal de que a gente é patriota, de que a gente é nacionalista. E quem faz concorrência com a gente é uma ameaça. Por quê? Está ofendendo a nossa pátria. Entendeu como que o imperialismo com esse monopólio ele foi perigoso? E por que as coisas, enfim, né, algumas coisas foram julgadas, outras não? Beleza. Então a gente sabe que todos esses confrontos é para manter o lucro e que esse daqui, a gente já falou na aula passada, é uma das causas da Primeira Guerra. Uma das causas, por quê? Porque a gente teve essa ideia de que concorrer com um país era ofender a pátria de um país, certo? Só que esse imperialismo ele vai estar junto com um superinvestimento na indústria bélica, com todos esses recursos, junto com o investimento na indústria bélica. Quando a gente vai para uma guerra, a gente só investe em armas ou a gente também investe em alianças? Alianças. E daí, quais os blocos que se formaram? Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Então, quando eu falar de paz armada, eu estou falando desse investimento e estou falando desses dois blocos, Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Olha que maluco isso, gente. Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, ela foi formada, e o A nos ajuda, pela Alemanha, Áustria-Hungria e, durante 30 anos, a Itália. Daí, quando começa a guerra, ela muda de lado, tá? A Tríplice Entente, ela não é de tanto tempo antes da guerra, mas eu acho bastante. 7 anos. 7 anos antes do confronto efetivamente eclodir, já tinha 3 países, tipo assim, mexeu com um, mexeu com o outro. Por quê? Eles estavam cada um com seus objetivos, sabendo que só ia alcançar na base da porrada. Se não fosse, não estaria investindo em armas, certo? E na hora de cair na porrada, eu tô com as armas, mas eu também tô garantido aqui na minha retaguarda. Quem que eram os membros da Tríplice Entente? Inglaterra, França e Rússia. Muito bem. Quando a guerra começa, quando perguntam para vocês os blocos, você viu que eu coloquei antecedentes. Porque quando a guerra começa, você vai ter 27 países de um lado e 6 do outro. Por isso que de um lado vai virar aliados, que daí vai ser a Tríplice Entente, e a Tríplice Aliança a gente vai chamar de potências centrais, certo? E que vão levar um pau. Pelo próprio nome, né? Potências centrais. Os caras geograficamente já estavam em desvantagem, né? Tendo que lutar em 2 frentes. Na frente oriental e na frente ocidental. E para ser o temperinho final aqui de todos esses eventos do século XIX, que vão culminar no século que teve mais guerras, que foi o século XX, a gente coloca os movimentos nacionalistas. Quais são os 3 movimentos nacionalistas que a gente destaca aqui? Um que a gente falou, que daí é resultado da derrota na Guerra Franco-Prussiana, que é Os franceses foram só derrotados ou foram humilhados? Perderam um território qualquer ou um território importante? Qual que era? E daí eles querem de volta? Então querem revanche. Revanchismo francês. Alemanha. A Alemanha se formou porque juntou todos os membros da Confederação Germânica, porque juntou todo mundo com aquela história de que eles são herdeiros dos bárbaros germânicos que deram pau nos romanos. Querendo ou não, é legal pensar nisso, né? Bárbaros que deram pau nos romanos. Quem foi? Nós. Então a gente é raça ariana, a gente é superior. Então eles conseguiram se unificar e ficaram ali fomentando essa ideia que eles são superiores. Essa ideia deles de unir todos os povos germânicos, pan-germanismo,
Depois que eles uniram, eles abandonam? Tem que unir e ficar cada vez mais forte. Para ficar mais forte, a gente tem que dar um pau em quem está no topo. Ou seja, temos que desenvolver os setores que vão dominar o mundo. Ah, mas já tem um que desenvolve. Então a gente desenvolve mais. Então eles começam a desenvolver os mesmos setores que quem? Que eram quais? Têxtil e naval. E o último movimento, que é da onde vai sair o estopim. Que é da onde vai sair aquele evento que não é causa, que é estopim da guerra. Assassinato do Francisco Ferdinando. Pan-eslavismo. Muito bem. Então, na próxima aula eu falo de estopim, tá? Só vou deixar registrado aqui. E daí a gente fala de alguns eventos da Primeira Guerra Mundial. Muito obrigada, minha gente. Filmou? Hey!